Ei, crianças! Boa tarde! Hoje é dia 19 de maio de 2020. Tá frio. Vamos pegar aí Ciências Sociais. Nós vamos estudar sobre os movimentos que a sociedade fez durante um determinado tempo, tá? Lá na página 236, vocês vão colocar a data de hoje, tá bom? Hoje é dia 19 de maio de 2020. Pegar meu lápis rosa. Vocês aí vão pegar o lápis de vocês. A tia vai lendo e vai explicando para vocês, tá? E vocês aí com o marcador e também com lápis, vocês vão escrevendo o que é importante. Vamos supor que a tia não mandou marcar alguma coisa, mas falei alguma coisa que não esteja aqui, que seja interessante. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí nos cantinhos do livro, tá? Aquilo que é importante para vocês, tá bom? Vamos lá? O que fala sobre as conquistas sociais? Né? Esses movimentos, são movimentos que as pessoas fazem contra o governo para reivindicar algo que eles não estão satisfeitos. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? Vocês estão vendo aí, na página 276, duas figuras, né? Uma que não é do Brasil e o outro também que não é do Brasil, né? Nós temos aí movimentos, um do Chile e da outra da Nova Zelândia, tá? No Chile, eles estão reclamando por uma nova educação, por melhorias na educação. Com certeza a educação lá não está bacana. E o outro aí, eles estão reivindicando sobre contra o aquecimento global, né? Então eles estão indo às ruas com faixas, com cartazes, para poder reivindicar sobre isso. Em busca de conquistas sociais, você já sentiu vontade de reivindicar um direito seu? Na própria escola, tia Lara, tem coisa que não tá legal. Então a gente veio cá para poder conversar com você. Tia Carol, aconteceu tal coisa, então a gente está querendo aqui conversar com você porque tem algo que não tá legal. Isso é reivindicar, né? De uma certa forma. Gostaria que algo na sociedade que vive fosse diferente? Muitas pessoas se organizam em grupos para se manifestar e pedir mudanças. A essa organização chamamos de movimento social, né? Os movimentos sociais são ações coletivas, organizadas, que têm o objetivo de alcançar transformações e ampliar o diálogo da sociedade com as instituições do poder, como o Estado. Quem participa de um movimento social luta, em geral, por algum ideal, por direitos que lhes são negados, por melhores condições de vida de algum grupo da sociedade. Aqui em Manhuaçu, por exemplo, o povo reivindicou, fazendo se não me engano, acho que foi sábado, fizeram uma reivindicação contra a prefeitura, porque não queria abrir o comércio, né? Então, quem estava na rua, quem mora aqui perto, escutou a reivindicação das pessoas protestando, né? Então, a reivindicação é quando um grupo de pessoas, seja ele pequeno ou grande, sai às ruas para reivindicar alguma coisa, tá? Para poder as pessoas ouvirem eles. Então, eles saíram, né? Eles foram à porta da prefeitura para reivindicar a abertura do comércio e também foram às ruas com os carros, fazendo uma carreata, né? Reivindicando aí a abertura do comércio, tá? Atualmente, os movimentos sociais são meios fundamentais para a construção de uma sociedade democrática. Por isso, todas as pessoas têm o direito de participar delas. Então, quem pode participar desses movimentos sociais? Qualquer pessoa, qualquer um, né, que esteja a favor daquele movimento. Então, nós temos vários movimentos, já tivemos vários, alguns que são muito conhecidos. Movimento negro, movimento estudantil, movimento dos trabalhadores do campo, movimento feminista, movimento ambientalista, né? O que foi o movimento negro? A favor dos direitos civis e da inclusão e contra o racismo. As pessoas foram às ruas, né? Para quê? Para poder reivindicar contra o racismo, para que as pessoas negras tivessem também as mesmas condições dos brancos. Movimento estudantil para buscar melhorias na educação. As pessoas foram nas ruas para buscar melhorias,
né, nos estudos, na educação. Movimentos trabalhadores do campo, eles estão reivindicando uma divisão de terras que seja acessível para eles, né, em uma parcela maior na sociedade, para que eles possam fazer mais parte da sociedade. O movimento feminista, as mulheres foram às ruas, né, porque elas eram discriminadas, até hoje elas são, né, quando acontece alguma coisa no trânsito, o homem já xinga a mulher, né, já fala dela, tinha que ser mulher, lembrando que em proporção, né, a maior parte do que acontece de ruim no trânsito é por homem, em proporção, né, a mulher é muito mais cautelosa, né, mas aí os homens fazem, não são todos os homens, claro, né, eles, quando é alguma mulher que está no trânsito, eles falam mesmo, né, não respeitam, então assim, é triste. Então, é a busca da igualdade sobre os mesmos direitos, né? E o movimento ambientalista, que as pessoas vão às ruas, né? Pedindo em favor do meio ambiente. Aí lá, na página 237, tá assim. Industrialização e movimentos sociais. Os movimentos sociais ocorrem há alguns séculos. Então, tem muito tempo que as pessoas fazem esses movimentos sociais, essas reivindicações. Cada um na sua época, né? Após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, por exemplo, surgiram movimentos sociais em favor dos trabalhadores, reivindicando melhores salários e condições de trabalho, além de jornadas menos extensas, né? Por quê? Porque as pessoas começavam a trabalhar nessas indústrias, trabalhavam muito tempo, né? Não ganhavam salário justo, não tinham direitos praticamente nenhum, né, no seu serviço. Então, as pessoas saíram também em prol, né, para poder ter uma melhoria da qualidade de vida aí dentro dessas indústrias. Saiba mais, com a industrialização, os operários eram submetidos à jornada de 16 horas de trabalho. Você imagina a pessoa trabalhar 16 horas de trabalho sem parar? É muito cansativo, né, gente? Isso é um trabalho escravo, né? E recebiam salários muito baixos, quer dizer, trabalhavam muito e recebiam muito pouco. Né? Mulheres e crianças também trabalhavam muitas horas diárias e recebiam salários menores ainda. Então, quer dizer, criança não pode trabalhar, criança tem que estudar. Claro, criança tem que ajudar os pais dentro de casa, arrumar a sua cama, ajudar a colocar a mesa, tirar o lixo. Isso é obrigação de todo mundo, mas isso não é um trabalho, né? A revolta de Haymarket ocorreu em maio de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. Né? Os trabalhadores organizaram-se para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Por quê? Eles trabalhavam muito, eles queriam diminuir, né, enxugar esse horário para ter 8 horas de trabalho durante o dia, que hoje está assim, a maioria, né? Porém, o confronto entre os manifestantes e os policiais deixou mortos e feridos. Foi muito triste essa revolta aí, né? O Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, e foi escolhido em homenagem aos mortos nesse episódio. Então, por que a gente comemora hoje, dia 1º de maio, que a gente não trabalha, que é feriado, né? É justamente por causa dessa revolta aqui, né? Porque essa revolta, muitas pessoas saíram nas ruas reivindicando, né, uma diminuição do horário de trabalho, da carga horária, né? E teve muita revolta entre os trabalhadores e os policiais. Muitas pessoas morreram, muitas mesmo. Então, por isso que hoje comemora-se, né, dia 1º de maio, aí, o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Na próxima página, além da revolta aí deles, né, maio foi um mês que já protagonizou outros movimentos sociais, né? Teve um movimento aí de maio que foi chamado de 1968. A tia nem era nascida. Então, em maio de 1968, a cidade de Paris foi palco de uma série de protestos. Foram vários protestos. Inicialmente, quer dizer, no início, foi o movimento estudantil da Universidade de Paris, de Nanterre, que se organizou contra as punições impostas às pessoas contrárias à Guerra do Vietnã, que estava acontecendo na época. Então, as pessoas que na época eram contra a revolta que estava acontecendo, que estavam contra a Guerra do Vietnã, elas recebiam punições. Elas não têm que receber punições, cada um tem a sua liberdade de expressão, né? Mas na época não tinha. O movimento, porém, logo se espalhou e ganhou o apoio de estudantes de outras universidades, né? As autoridades adotaram medidas para reprimir os protestos, utilizando inclusive violência, tá? O choque entre estudantes e a polícia,
lá na capital francesa foi intensa e deixou muitas pessoas feridas. A repressão do governo fez com que os sindicatos trabalhadores aderissem ao movimento e uma greve geral tomou conta da França. Então, o que aconteceu? Várias universidades se uniram, se juntaram para acabar, né, com essa, para poder ajudar no movimento. Aí vieram de um lado, né, o governo, a polícia, e do outro lado as universidades, né? Então o que aconteceu? Como eles não foram ouvidos, né, teve ato de violência, o que eles fizeram? Eles fizeram greve, né? Então não fizeram greve, pararam. Bom, para controlar a situação, porque sem greve ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém faz nada, né? O dinheiro fica ali parado. O que acontece então? O presidente Charles, ele adotou medidas e manobras políticas para convocar eleições das quais saiu, no caso ele saiu vitorioso nessas eleições. Aí acabou resolvendo essa situação. Lá na página 239, está falando assim, ó, movimento sufragista. O que foi o movimento sufragista? Né? Que as mulheres, elas se organizaram para conquistar o mundo, porque nós mulheres temos os mesmos direitos dos homens, né? Isso vem lá de trás, na época machista. O mundo hoje ainda é machista, né? Achando que a mulher tem que ficar dentro de casa, trabalhando, que o homem sai às ruas, né? E não é assim. Muitas mulheres aí, elas fazem tem várias mulheres que fazem muito melhor do que vários homens, né? Então nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, tá? Mas a mulher, por ser uma pessoa mais frágil, ter, né, o corpo mais frágil, então eles acham que eles podem chegar e mandar, comandar, fazer da forma deles. Então as mulheres, elas lutaram, né, durante muitos anos até conseguir aí depois votar, porque a mulher não podia nem votar, né? Então, assim, nos séculos XIX e XX, em diversas partes do mundo, mulheres organizaram-se para conquistar o direito de votar. Entre os países em que o movimento se destacou está a Inglaterra. Lá, os sufragistas, né, que é esse movimento, né, para poder a mulher votar, organizaram-se e lutaram durante anos. Teve punições, como prisão, e conseguiu em 1918 que mulheres acima de 30 anos pudessem votar. Aí, somente em 1928, que foi garantido às mulheres britânicas o voto a partir dos 21 anos de idade. Hoje a mulher já pode votar a partir dos 16 e é obrigatório a partir dos 18, tá? Então, o primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, grifa isso, tá? Em 1893. Depois veio a Austrália, em 1902, e no Brasil, né, no Código Eleitoral de 1932, que as mulheres puderam votar a partir das eleições de 1933. A Arábia Saudita foi o último país a conceder esse direito, né, de mulher votar. As mulheres sauditas puderam votar pela primeira vez só em 2015. Agora, gente, há 5 anos atrás, né? Então, aí está mostrando mulheres na luta pelo direito no voto do movimento sufragista na Inglaterra, lá no início do século XX, né? Então, é uma pena, né? Até hoje existe esse preconceito contra a mulher, mas nós estamos aí, né, mostrando que nós somos fortes, né, meninas? Que nós somos fortes, que a gente consegue e que a gente faz coisas bem melhores do que eles. Nós mulheres, a gente passa por várias situações, né? E a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, coisas que nem todos os homens conseguem, né? Então, o homem também é importante, a mulher também é importante. Sim, o homem é mais forte fisicamente, a mulher não. Tem essa, né, a mulher ela trabalha muito mais com sentimento, o homem mais, né, com a razão, né? Isso não impede, tá? Isso é da própria pessoa, do sexo mesmo, masculino, feminino, né? Isso não significa que nós mulheres não possamos, né, ter os mesmos direitos e fazer as mesmas coisas, tá bom? Aí lá no movimento, né, da página 240, o movimento negro nos Estados Unidos, esse homem aí é o Martin Luther King, que ele lutou a favor dos direitos do negro, né, na época da escravidão, né? Você vê, os negros não tinham direito nenhum. Os negros eram maltratados, né? Lá na Europa, as pessoas viam a cor negra, né? Qualquer coisa que fosse escuro, preto, eles achavam que era maldição. Então a escravidão começou aí, né? Como as pessoas negras, as pessoas são escuras, né? Então eles colocavam essas pessoas como pessoas inferiores, como pessoas que tinham maldição, né?
Então, por isso daí que veio muitas vezes a escravidão. Então, no mesmo ano do assassinato de Martin Luther King, líder da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, em 1968, o movimento negro intensificou-se, quer dizer, foi aumentando. Em alguns momentos, até se radicalizou por conflitos em diversas regiões do país. Reivindicava-se que as escolas e universidades ensinassem a história dos negros estadunidenses e de suas lutas políticas, exigindo igualdade de direitos entre brancos e negros. Né? Vocês podem perceber, gente, que os Estados Unidos é um país muito racista, né? É muito racista. Né? Vocês podem perceber que quando tem filmes, podem reparar que o negro sempre namora uma negra e o branco sempre namora uma branca. Observem isso depois. Esse Martin Luther King, ele liderou protestos a favor da igualdade civil, né? Ele foi assassinado em 1968, no dia 4 de abril, mas ele continua aí, né? Como ele fez muitas coisas, ele se destacou, né? Foi líder de várias lutas, né? Ele se destacou aí, né? E tá até hoje nós falamos sobre ele, a gente lê livros sobre ele, né? Então, assim, são pessoas que lutam pelos seus direitos. Quando a gente vai em algum lugar falar, né, reclamar sobre algo que não está legal e a pessoa não nos atende, né, seja um prefeito, um presidente, um governador, um diretor, o que for, o que as pessoas fazem? Elas fazem reivindicações, elas vão às ruas, elas fazem protestos, foi tudo isso que aconteceu, né? Então, tudo isso aconteceu, que várias pessoas morreram e tudo mais. Tudo isso é o que nós estamos vivendo hoje graças a essas reivindicações. Se hoje a mulher pode votar, se hoje a mulher tem os mesmos direitos, é graças a essas reivindicações, a esses movimentos, que várias pessoas morreram, que nós hoje, né, somos o que somos, tá? Então, antes de fazer as páginas 241, a página 241, eu quero que vocês dêem uma estudada, tá bom? Vocês vão estudar essas páginas que a tia deu, tá? E depois vamos fazer a página 241. Tá facinho, tá bom? Mateus, a tia colocou o seu nome aqui. Perdão, tá, meu amor? A tia esqueci, não foi assim, por maldade, a tia esqueceu mesmo, a tia foi pegando os nomes, né? Eu li, eu reli e eu não me atentei pro erro da tia, tá bom? Aí teve lá um coleguinha que falou com a tia falou assim, nossa, eu vou lá consertar, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, tá?